Amém? Saúdo todos na paz do nosso amado e Senhor Jesus Cristo. Mais uma oportunidade que o Senhor nos permite para falar da sua palavra e compartilhar com os irmãos. Este é o Ministério Viva. Viva a vida com Cristo todos os dias. Viva a experiência ao levantar pela manhã e abrir os seus olhos, contemplar tudo que Deus fez, as maravilhas e também os desafios do dia que irá decorrer. E viva a esperança, que é a confiança, a palavra de um Deus que se fez homem, veio à carne, passou pelo madeiro, nos restituiu novamente através do seu sacrifício na cruz, para podermos dizer: o Senhor é o nosso pastor, o nosso redentor, o nosso salvador. E através do sacrifício de cruz que Cristo fez, toda a humanidade tem a oportunidade, se assim o indivíduo quiser, ter Ele como seu Senhor e único e suficiente na sua vida. Nosso ministério tem a responsabilidade de te incentivar a ler a Bíblia, procurar a palavra de Deus, buscar a sua presença, criar um elo de aproximação mais profunda, buscar a presença do Espírito Santo de Deus. E acima de tudo, não é a Bíblia diz, a Bíblia fala, não, a palavra de Deus nos afirma, nos confirma no seu livro, capítulo e versículo. Nós estamos te incentivando a ler a Bíblia, a buscar a sua presença, para que você não venha cair em fábulas dos homens. O próprio Cristo falou em Mateus 7,15, acautelai-vos, Mateus 7,15, acautelai-vos dos falsos mestres, que vêm como ovelhas, mas são lobos, ensinamentos totalmente fora dos padrões bíblicos. Então eu te incentivo a pegar, eu sempre brinco, o manual do fabricante, a Bíblia, que contém a palavra de Deus. Amém? Eu quero agradecer a todos que durante o decorrer da semana passam mensagens, dúvidas, e na medida do possível eu procuro responder. Às vezes eu não consigo responder a todos, mas eu procuro fazer o máximo a tirar as dúvidas na Bíblia. E junto pedimos a direção do Espírito Santo de Deus. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez, Senhor, o Senhor nos dá a graça, o privilégio de falar da Tua Palavra. Que eu, Pai, possa falar do Teu livro, que possa compartilhar da Tua Palavra para os meus irmãos, para esse homem, para essa mulher, para esse adolescente, para esse jovem, e até mesmo essa criança, que já tem um entendimento em Ti, Senhor. Pai, nós não somos o dono da verdade, mas a verdade absoluta está contigo, Senhor. Nosso trabalho apenas é de propagar o Teu Evangelho, a Tua Palavra. Em Lucas 24:47, diz que nós devemos falar o Teu nome para o arrependimento, para que as nações saibam que só Tu és Deus, do Teu sacrifício e do Teu amor. Então Lucas 24:47 diz, falar de Jesus Cristo para todas as nações, mas primeiro Ele dá uma ressalva, primeiro em Jerusalém, na minha e na Tua casa. Então, Senhor, esse é o nosso ofício, propagar o Teu Evangelho, da salvação, da mudança. Eu te peço, Senhor, que nesse momento, nesses minutos que iremos passar, o Teu Espírito venha, Pai, abrir o entendimento das pessoas que vão ouvir e me dê discernimento para que eu possa falar da Tua Palavra com clareza, para que as pessoas venham entender a Sua mensagem, que eu vou apenas narrar. Eu te agradeço por essa oportunidade, Senhor. Também faço menção, Pai, daquelas pessoas que estão nos leitos de hospitais, que estão enfermas, que o Senhor venha entrar com a Sua providência, Pai. Que o Senhor venha usar médicos, enfermeiros, atendentes, para que eles sejam um instrumento em Tuas mãos, para trazer o alento, sanar a dor e trazer a restauração física, psicológica. E também aqueles que se propagam e que se dedicam a levar a Tua Palavra para que haja também uma cura espiritual.
A isso, Senhor, eu só dou graças e glórias ao teu santo nome. Então entra, Senhor, com a tua providência, porque tu és Pai. Amém? Muitas pessoas hoje estão preocupadas. Como é que eu estou? Eu tenho as minhas deficiências. Às vezes eu tento na caminhada e muitas das vezes eu me sinto só. Muitas das vezes eu fico até à beira do abismo para cair. Ninguém aqui é perfeito. Todos nós temos limitações. Então, por isso que nós precisamos sempre da ajuda do Espírito Santo de Deus. Seja em casa, no trabalho, na faculdade, em qualquer ambiente, você precisa. Eu, por exemplo, eu trabalho em uma parte rodoviária de atendimento ao público. E ali eu procuro tirar da melhor forma possível, conversando, brincando, dialogando, interagindo, externamente, mas internamente, procurando sempre me resguardar e buscando em Cristo força para passar todas as provações e o dia da labuta que passamos todos os dias. E com isso eu quero dizer que não é fácil, nem para mim nem para você. Não estou dizendo para você ver um personagem, não. Mas estou dizendo para você confiar em Deus. Você está nessa terra. Você foi colocado com um projeto para semear as boas novas. Tome posse. E por isso, e muitas pessoas acham até que eu não tenho, eu estou um caco, eu estou desistindo. Então essa mensagem é para aquelas pessoas que se acham que não são mais capazes. As pessoas que já estão à beira de desistir. Essa mensagem é para as pessoas que acham que não há um amanhã. Mas eu quero dizer para você que sim, há um amanhã. Sim, há uma resposta. Sim, há um novo recomeço. Sim, há uma nova oportunidade em Cristo Jesus. Abre a tua Bíblia. Jeremias capítulo 18 vai falar sobre uma nova oportunidade. Vai falar sobre uma nova vida. Vai falar sobre uma nova visão que Cristo vai compartilhar para aquele que se foi, mas está dentro dos nossos corações. Ele foi fisicamente, mas espiritualmente o seu amor está comigo e com você. Amém? Nós vamos falar sobre o vaso do oleiro, sobre a penitência do povo. Quem é o vaso? Eu, você e todo aquele que se coloca na mão do oleiro. Dá uma olhadinha, pega um papel e uma caneta e vamos lá viajar, se deleitar da palavra de Deus. Diz assim a palavra do meu, do teu, do nosso Deus. Jeremias capítulo 18, verso 1. Eu vou ler até o verso 4. E diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desce à casa do oleiro, e eis que ele está fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, e tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos a fazer. Talvez você não tenha compreendido. Jeremias foi levado à casa do oleiro para que fosse ilustrado essa passagem de esclarecimento, de entendimento para mim e para você, e também para que venhamos a nos motivar a continuar através de tantas decepções, de tantas desilusões,
de tantas perseguições e aflições. Jeremias foi colocado nesse contexto que o Senhor colocou para que hoje você entenda que muitas das vezes nós, como vaso, na mão do oleiro que é o Senhor, que quer nos dar a forma adequada, muitas das vezes nós saímos do percurso e nos quebramos e nos deformamos. É isso que acontece. Eu estudei, eu passei de ano, me formei, mas eu não consegui uma colocação no mercado adequada a qual a minha formação, por anos que eu batalhei, quantas vezes eu me privei para que eu pudesse concluir e ter essa formação para me lançar ao mercado e ser colocado. E de repente as coisas saem totalmente ao contrário. E você se sente abatido, se sente rejeitado pelo tempo, pelo esforço, e aí vem o desânimo, vem a depressão, e você, pior de tudo, você começa a se martirizar e ainda se achar incapaz de se reerguer. Na live passada eu falei sobre a questão das pessoas que caem. O problema não é cair, é se levantar com Cristo e ser mais forte. Então o Senhor levou Jeremias para ver todo o processo, como se dá na mão do oleiro. Quando ele começou a fazer aquele vaso, ele começou a fazer o molde, começou ali a colocar para dar forma. Desde o princípio, ele pegou aquela matéria-prima e começou a modelar. Quem é a matéria-prima hoje? Eu e você. E na mão de quem? Do oleiro. O oleiro que nunca desiste. O oleiro que nunca perde a esperança. O oleiro que não deixa passar a oportunidade para te refazer novamente. Apesar de todas as adversidades, o oleiro não desiste. Mas nós temos uma facilidade muito grande para desistir das coisas. Achar que somos incapazes de novamente se reerguer. Aí é que está o perigo. É se achar que é incapaz e que não tem essa capacidade de se reerguer. Eu quero te lembrar uma coisa. Na criação do mundo, todos os animais, a terra e tudo que há no céu e na terra e debaixo, na água, Deus não deu a capacidade, a inteligência. Ele não formou e não disse: formaremos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Ele não formou nenhum animal, nenhum peixe, nenhuma ave, segundo a sua imagem e semelhança. Mas ele formou o quê? Da matéria-prima de um barro. E ali soprou e tornou-se alma vivente. O Espírito de Deus entrou. E antes disso, em Gênesis 1:26, façamos o homem nossa imagem e semelhança. Ele formou no centro da sua vontade, do seu coração. O bonequinho, a matéria-prima, foi só o molde que o oleiro começou. Olha como o nosso Deus estava desde o princípio moldando a nossa estrutura, pensando como nós iríamos estar, a visão de todo para este mundo. Por isso que ele moldou aquele bonequinho da terra, como o oleiro estava no vaso, fazendo, e soprou o seu espírito que já tinha projetado no seu coração. Gênesis 1:26, já tinha projetado: façamos o homem nossa imagem e semelhança. Então, nesse momento, Jeremias capítulo 18, o Senhor veio falando para Jeremias
para fortalecer mais ainda, para que ele viesse ter uma visão mais clara e ali compartilhasse para todos que ele era o oleiro e não desistia de nenhum, a persistência, o amor, o zelo. É isso que Deus tem por nossas vidas, mesmo quando nós erramos e quebramos os seus mandamentos, quebramos os seus princípios, mas Ele continua ainda, porque o meu Deus, Ele não vê pedaços, Ele olha para mim e para você e vê um projeto, isso sim, um projeto. Lembra novamente em Gênesis 1:26, façamos o homem nossa imagem e semelhança, um projeto que nasceu no coração do Altíssimo, para que viesse a essa terra e desse testemunho, matéria-prima. O homem pode até olhar para você e dizer que você não é nada, tentar muitas das vezes lhe rebaixar, mas Deus, quando olha para você e vê que você na mão desse oleiro vai se tornar um vaso de honra, e que você não é apenas um pedaço, mas sim um projeto de Deus, a coisa muda. Então Jeremias foi levado justamente para ver todo o processo, como Deus estava ali na mão, usando aquele oleiro para demonstrar eu, você e todos como matéria. E ele ali persistindo, e nós muitas das vezes nos desviando da sua palavra, com falso testemunho, com mentiras. Tudo isso, Deus não é que seja um Deus que seja omisso, não. Eu sei que nós vamos prestar conta dos nossos atos, mas a supremacia do amor, como Deus é amor, Cristo é amor, eu vou te dar um filete. Dos dons que muitas pessoas falam, de visão, de profetizar, de interpretar, de falar em línguas, o maior de todos é o amor, porque Cristo é amor, porque Deus é amor, porque Deus entregou seu único Filho por amor. Todos os dons são bons, mas a supremacia que rege a todos eles é o amor. Eu adoro profetizar, eu profetizo, mas se não tiver amor, de nada vale, são apenas palavras vazias e enganosas. Se alguém falou para você que o maior dos dons é a profecia, é de profetizar, desculpa, mano, mas te ensinaram errado, tá? Ele sim faz parte dos dons, mas o primeiro é o amor, tá bom? Eu profetizo, qualquer pessoa pode profetizar de coração, mas o maior de todos na Bíblia é o amor, demonstrado justamente pelo amor de Deus e o amor de Cristo indo para a cruz. E aqui o Senhor estava mostrando para Jeremias a supremacia também do amor pelo zelo, pela perseverança, quando o oleiro viu que quebrou, mas mesmo assim continuou. Vê aí, Jeremias 18, verso 4. Vamos repetir. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, e tornou a fazer dele um outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos a fazer. Quando nós saímos da presença de Deus, o Senhor vem novamente com o seu amor, e vem ali nos chamando para voltar ao primeiro amor com Ele novamente. Falar em primeiro amor, isso me traz a lembrança em Apocalipse capítulo 2, do verso 4 ao 5,
é quando o Senhor elogia a igreja de Éfeso, fala que é uma igreja fervorante, que busca a presença de Deus, que é atuante, que combate as heresias. Mas Apocalipse 2, o verso 4 é uma coisa meio assim, porque quando o Senhor diz assim, mas porém tenho contra ti, porém, olha só, ele elogiou essa igreja. E foi para quem? Foi por de fora? Não. A carta foi mandada para a igreja, para as pessoas que estavam na igreja. Às vezes, nós nos acostumamos a fazer as coisas e não temos mais aquele amor, não temos mais aquele zelo do oleiro para tratar, para restaurar. Em Apocalipse 2, no verso 4, ele diz o quê? Tenho, porém, contra ti que deixaste. Volta ao primeiro amor. Quando ele diz voltar ao primeiro amor, não é as pessoas que saíram da igreja, mas as pessoas que estão dentro da igreja fazendo as coisas por costumes e não sentindo mais nada, aquela coisa automática. Se assim Deus permitir, eu vou trabalhar nesse texto na próxima live. Mas, mediante a isso que Jeremias que está falando, fala justamente, observa, meu servo, como é esse oleiro está fazendo, a perseverança dele. Deus. Lembra de Paulo? Paulo em Atos capítulo 9, quando ele, a partir do 1, ele começa a caminhar na estrada de Damasco e tem um encontro lá na frente com Cristo. E ele cai ao chão, fica aos pedaços. E o Senhor, novamente, como um bom oleiro, pega aquele vaso sujo, quebrado, e restaura e faz um vaso de honra. Leia a história, Atos capítulo 9, o encontro de Paulo. Paulo estava aos cacos, mas o oleiro restaurou, tirou todas as impurezas e fez segundo a sua vontade, o que fazia bem aos seus olhos. Jeremias desceu, olhou, observou, e o Senhor falando. Jeremias capítulo 18, verso 5. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo, 6. Não poderei eu fazer de vós como este oleiro, a casa de Israel? Diz o Senhor, eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, casa de Israel. O Senhor estava mostrando para Jeremias, assim como aquele vaso se quebrava, e o oleiro com um tempo paciente, trabalhando, modelando com amor, assim Deus estava falando para Jeremias, que tratava aquele povo rude, aquele povo ingrato, que lá no deserto murmurou muito. Nós murmuramos demais, reclamamos demais, esquecemos de agradecer, que seria o suficiente para nós todos os dias. Mas nós não agradecemos, só reclamamos. Quantos não abriram os olhos pela manhã? Quantos ficaram emudecidos? Quantos não conseguem caminhar de lá para cá? Quantos não conseguem ouvir a voz? Quantos nem abriram os olhos pela manhã? Então nós temos muitos motivos para agradecer a Deus por tudo. Que darei a Ti, Senhor, por todos os Teus benefícios na minha vida. Eu lhe digo, que darei, Senhor, eu a Ti, por Teu amor e o Teu sacrifício na cruz. O oleiro está mostrando a paciência. Lembra que eu falei? Deus não vê pedaços, mas Ele vê projetos. Deus não vê caco, não vê deslumbre, mas o Senhor na mão do oleiro, Ele faz o quê?
Ele faz um renovo. Existe apenas um que pode interceder por mim e por você na Bíblia. Abre a tua Bíblia. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 diz que não há nenhum mediador nos céus e na terra entre Deus e os homens, mas saber que somente é Jesus Cristo. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Só existe um. Olha como esse Deus maravilhoso te quer ao lado dele. Lembra quando Davi pecou? Em 2 Samuel capítulo 12, do verso 13, que Natan conta aquela história, mas ele se arrepende. Ele estava aos cacos. Ele foi ali, naquele momento, Natan chamar a atenção de Davi, de um homem que tinha matado, roubado, adulterado, mentindo. Mas ele estava um caco. E quando Natan contou aquela história, como o vaso, ele se quebrou. Naquele momento ele se quebrou, mas o que? O seu coração, aí ele se aquebrantou e pediu perdão a Deus. E Deus o perdoou. Sabemos que sim, ficaram consequências. Mas o que eu quero trazer para você é que nunca é tarde para voltar aos caminhos de Deus. Porque o oleiro está ali paciente para te modelar novamente segundo a sua vontade e a vontade de Deus. Você pode até dar uma olhadinha em João, primeira carta de João, capítulo 2, verso 1. Filhinhos, sabeis se pecar, há no céu Jesus Cristo, advogando perante Deus Pai. Quando você cai, quando você sai, quando você entra em deformidade, o oleiro vai na presença de Deus Pai. Pai, a gota daquele meu sangue também foi por ela, foi por ele. Olha a intercessão. Já falei de 1 Timóteo 2,5, agora estou falando que é o único intercessor, agora estou falando do advogado. Olha o ato novamente de amor. Olha o oleiro novamente te moldando, só que nesse momento na presença do Pai, dizendo: Pai, aquele flagelo, aquele momento tão doloroso de cruz, em obediência à tua palavra, foi para salvar este homem e esta mulher. Uma declaração de amor. E o oleiro torna a fazer novamente. Ele. Jeremias 18, verso 5. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como este oleiro, a casa de Israel, diz assim o Senhor, que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amado, Cristo, como moleiro, já colocou a mão na sujeira, na deformidade, para te modelar. E sabe por que ele fez isso? Em 1 Coríntios capítulo 1, verso 18 até o 31, vai falar que na cruz ele pagou o preço pela restauração da humanidade ao reino. 1 Coríntios capítulo 1, do 18 ao 31, ele fala sobre isso, a narração da cruz, Jesus Cristo como boleiro, mostrando que naquela dor ele estava nos modelando e nos colocando novamente
na presença de Deus através do sacrifício da cruz. Novamente, o amor. Quando os fariseus tentaram e várias vezes pegar nosso Senhor, em o Evangelho de João, capítulo 8, do verso 3 ao 11, vai falar sobre que lá no Sinédrio pegaram uma mulher em adultério e levaram à presença de Deus, lá de Jesus. E ali acusaram, falaram sobre a lei que deveria ser apedrejada. E o Senhor novamente se abaixou, começou a escrever na areia e começou como oleiro ali, fazendo aquele vaso que estava só os cacos, aquela mulher. Naquele momento aí, toda aquela multidão querendo que ela fosse sacrificada. Cadê o amor? Eu sei que o que ela fez era errado, mas Cristo é misericórdia, porque Ele viu que cada um daqueles que acusavam ela estavam sujos. Por isso que Ele falou: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Nenhum ousou fazer isso, porque todos estavam em falta, assim como aquela mulher. E o oleiro novamente pega nas mãos daquela mulher e levanta, pergunta se há algum acusador, e ela não vê, e ele diz: nem eu também, mas o que? Vá e não peques mais. É uma história bastante bonita e também intrigante. Todos estavam errados, mas a sinceridade, o arrependimento estava ali aos pés do Senhor. E Ele: vá e não peques mais. Isso também dá um alerta para mim e para você, que nós devemos ser vigilantes, porque nós podemos também cair e as consequências virão. Mas como Jeremias foi levado para ver o trabalho do oleiro, a paciência, o amor e mais ainda a supremacia do amor, esperando que você não é caco, você é um projeto de Deus. Leia a Bíblia, busque a presença de Deus, aumente a sua fé, consolide a sua fé com Jesus. Romanos 10:17, que a minha e a tua fé vem por ouvir a palavra de Deus. Não é a palavra do homem, é a palavra de Deus. Romanos 10:17. Vem ouvir a palavra de Deus. Por isso que Jeremias, logo no primeiro verso, capítulo 18, verso 1, quando o Senhor chama a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, a palavra de Deus, essa palavra que te chama, essa palavra que te liberta, essa palavra que te traz, que você tenha prazer nessa palavra de Deus, não na palavra do homem. E eu encerro neste momento a live lhe dando um pequeno conselho. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Este é um conselho que eu te dou. Sobre tudo o que se deve guardar é os mandamentos e o amor de Deus. Guarde isso. Guarde isso. Seja um vaso na mão do oleiro. Lembre-se, você não é um caco, você não é pedaço, você é matéria-prima na mão do oleiro, e ele quer te fazer segundo a sua vontade. Um homem, uma mulher, um jovem de Deus. Que Deus te guarde, que Deus te cuide, e que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e até a próxima, se assim Deus nos permitir.